cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Honoré de Balzac, que foi um escritor francês nascido em 1799 em Tours e falecido em 1850 em Paris, autor de A Comédia Humana, um conjunto de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia. O pai de Balzac, nascido Bernard François Balçat, era um dos 11 filhos de uma família pobre de Tarn, uma região do sul de França. Em 1760 partiu para Paris com apenas um louis d'or no bolso, decidido a melhorar a sua posição social. Inicialmente, um modesto funcionário público, foi subindo e em 1776 tornou-se maçom e secretário do Conselho do Rei. Mudou então o seu nome para o de uma antiga família de nobres, substituindo Balçat por de Balzac. A mãe, nascida Anne-Charlotte Laure Salambier, era burguesa, filha de uma rica família de pequenos merceeiros em Paris. Tinha somente 18 anos quando se casou com um cinquentão por imposição familiar como recompensa de serviços que este teria prestado à família. Após o Reino do Terror, nos anos 1793 e 94, a família estabeleceu-se em Tours, onde o pai, portanto o Bernard François de Balzac, passou a exercer as funções de coordenador dos suprimentos do exército. Quando nasceu, o pai do escritor tinha 53 anos e a mãe 21. Esta era uma revoltada por ter sido obrigada a casar com aquele velho de que não gostava. Ter filhos era para ela uma obrigação à qual se sujeitava por imposição. O casal teve mais 2 filhas e um filho, que era o mais novo e o preferido da mãe. A razão estaria no facto de que esse irmão do Balzac seria filho de Jean de Margonne, o amante da sua mãe, residente no Château de Sachet, próximo de Tours. O Margonne veio a tornar-se depois, mais tarde, amigo do escritor, que passou várias temporadas no Château, e aí terá concebido algumas das suas mais importantes personagens. A infância de Balzac foi muito dura, pela ausência de afeto maternal, o que marcou a sua personalidade para toda a vida, levando-o a apaixonar-se por mulheres mais velhas, sempre em busca do carinho que não teve em criança. Logo que nasceu, o Balzac foi entregue a uma ama de leite, que era mulher de um gendarme, e lá ficou até aos 4 anos. Dos 4 aos 6 anos esteve num semi-internato, vindo passar a casa só os domingos. Aos 6 anos foi enviado para o tradicional e rigoroso colégio oratoriano de Vendôme. O seu pai, procurando transmitir a aparência de trabalhador, que lhe garantiu a estima da sociedade, enviava intencionalmente pouco dinheiro ao filho, o que o fazia ser objeto de chacota dos seus colegas de classes mais ricas. Balzac teve dificuldades de adaptação ao estilo da rotina de aprendizagem da escola e, por isso, era frequentemente enviado para o nicho que era uma sala de castigo reservada aos alunos desobedientes. Mas os tempos que ele passava lá sozinho propiciaram-lhe a liberdade de ler todos os livros que encontrava pela frente. Num dos seus livros, o narrador dizia: devorava livros de qualquer espécie, alimentando-se indiscriminadamente de obras sobre religião, história e literatura, filosofia, física. Tinha-me dito
que encontrava um prazer indescritível ao ler dicionários por falta de outros livros. A saúde de Balzac começou a deteriorar-se, provavelmente por causa do demasiado tempo que passava lá no nicho, e em 1813 teve que regressar a casa, após 7 anos de estadia no colégio, durante os quais só viu a mãe 2 vezes. Em 1814, a família Balzac mudou-se para Paris. Honoré, que tinha 15 anos, completou os estudos na capital, com professores particulares e em escolas, durante os 2 anos e meio seguintes. Em 1816, entrou na Sorbonne, onde, aos 20 anos, completou o bacharelato em Direito. De seguida, estagiou 3 anos no escritório do advogado Victor Passe, que era um amigo próximo da família. Durante essa época, o Balzac começou a entender os meandros da natureza humana. Em 1819 foi convidado para continuar a trabalhar lá no escritório e abraçar a carreira da advocacia, mas Balzac estava suficientemente cheio de leis. Desesperava-se com a ideia de ser um funcionário, uma máquina, um mercenário numa escola de equitação, comendo e bebendo e dormindo a horários fixos, como ele depois escreveu mais tarde num dos seus romances. Por não terem condições financeiras para suportar os custos do estilo de vida parisiense, os pais de Balzac decidiram mudar-se para Villeparisis, que era um vilarejo próximo de Paris. Mas Balzac resolveu permanecer na capital, abdicar do estágio e passar a viver da literatura. A família tentou convencê-lo a abandonar tal sonho, mas não conseguiu. O crítico inglês George Sainsbury descreveria que Balzac residia num sótão mobilado da forma mais espartana possível, com um subsídio de fome e uma mulher idosa para cuidar dele, enquanto o resto da família, portanto, se mudava para uma casa a 32 km de distância, nos arredores de Paris. O primeiro projeto literário de Balzac foi um libreto para uma ópera cômica chamada Le Corsaire, baseado no The Corsair do Lord Byron. Percebendo, no entanto, que teria dificuldades em encontrar um compositor, desistiu do projeto. Em 1820, completou os 5 atos da tragédia Cromwell, escrita em versos alexandrinos. Submeteu o trabalho à revisão de um homem chamado Andrieux, um antigo tutor da sua irmã Eugène, o qual escreveu no manuscrito: o autor pode fazer tudo o que quiser, exceto literatura. Mas o Balzac não desistiu e foi a Villeparisis ler a peça inteira à sua família, mas também não os convenceu. Após essa tentativa fracassada, iniciou 3 romances que nunca finalizou: Steny, Volturne e Corsino. Então a família considerou um fracasso e o pai cortou-lhe a mesada. Mas o Balzac não desanimou e viu que estava na hora de mudar de género. E em 1821 o Balzac conheceu Auguste Le Poitvin, um homem de letras e escritor medíocre, que o convenceu a escrever contos que mais tarde seriam vendidos por ele a editoras. Em seguida, Balzac focou-se em obras mais longas e, até 1826, escreveu 9 romances, alguns em colaboração com outros autores, um dos quais esse tal Le Poitvin, que foram todos publicados sob os pseudónimos Lord Ron e Horace de Saint-Aubin, para resguardar o seu nome. Por exemplo, o escandaloso romance Vicaire des Ardennes, de 1822, atribuído a Horace de Saint-Aubin, foi proibido por retratar relações quase incestuosas e trazer como personagem um padre casado. Estes dramalhões eram intencionalmente fracos, escritos à pressa e destinados à venda comercial e à excitação do público, com o único objetivo de ganhar dinheiro.
O crítico americano Samuel Rogers, contudo, nota que, sem a formação que eles deram a Balzac, assim como a procura do seu caminho para a sua concepção madura de romance, e sem o hábito de juventude de escrever sob pressão, dificilmente se pode imaginar a sua futura produção de La Comédie Humaine. Na década de 1820, o Balzac envolveu-se em vários empreendimentos comerciais. O primeiro desses empreendimentos era uma editora. Embora editasse e vendesse livros a preços muito baratos, o negócio fracassou miseravelmente e muitos dos livros acabaram feitos em papel velho. Uma das poucas publicações que teve algum sucesso foram as Memórias de Laure Junot, duquesa d'Abrantes, que era uma mulher com quem o Balzac teve um caso amoroso. O Balzac não desistiu. Pediu dinheiro emprestado à sua família e a outras pessoas e associou-se com um livreiro e tornou-se impressor. Mas a sua inexperiência e a insuficiência de capital causaram a ruína de mais este negócio no setor editorial. Um dos seus sócios era o marido de Laure de Berny, que era uma mulher casada, inteligente e carinhosa, que Balzac conheceu e pela qual se apaixonou. A falência trouxe este relacionamento para a praça pública e fez com que se tornasse um verdadeiro escândalo para a época. Balzac passou os negócios para um amigo, que acabou por fazer sucesso com eles, e ficou com várias dívidas, que levou muitos anos a pagar. Em abril de 1828, devia cerca de 50.000 francos à sua própria mãe. Portanto, isto sem contar com o que devia a outros credores. Né? Esta experiência dolorosa iria influenciar a sua obra literária. Mas a tendência para une bonne spéculation nunca deixou o Balzac em paz. E anos mais tarde, quando ele já era então um autor ocupado e de renome, ele viajou para a Sardenha para montar um negócio de reprocessamento das escórias nas minas de prata romanas lá da ilha. Mas alguém se antecipou e assegurou o exclusivo da sua exploração. No fim da sua vida, ele apostou na ideia de cortar 20.000 hectares de madeira de carvalho na Ucrânia e transportá-la para a França para a vender então no país. Mas esse negócio também, enfim, foi por água abaixo. Após o fracasso dos seus negócios, o Balzac viajou para a Bretanha com uma família amiga. E foi ali que ele teve a inspiração para escrever Les Chouans, que saiu em 1829, um romance de amor que conta a história da insurreição fracassada das forças monárquicas da Bretanha contra a França revolucionária de 1799. Este foi o primeiro livro de Balzac lançado com o seu próprio nome e proporcionou-lhe o estatuto de autor que, de facto, merecia alguma notoriedade. Ainda em 1829 publicou La Physiologie du Mariage, seria em português a Fisiologia do Casamento, que era um ensaio humorístico e satírico. Em 1832, o Balzac concebeu a ideia para uma enorme série de livros que retratariam o programa de todos os aspectos da sociedade. Quando teve a ideia, o Balzac correu para o apartamento da sua irmã e proclamou: "Estou prestes a tornar-me um gênio!" Embora no início tenha chamado o projeto de Études des Mœurs, que em português significaria Estudos das Boas Maneiras, mais tarde ganhou o nome de La Comédie Humaine, em português, A Comédia Humana. Nesta coleção foram incluídas todas as ficções que Balzac publicou durante a sua vida sob o seu nome real. La Comédie Humaine é o trabalho da vida do Balzac e também se tornou a sua maior conquista. O conjunto da obra é formado por 88 livros, mais ou menos, entre romances,
novelas e contos, cujas narrativas retratam principalmente a ascensão da burguesia. O painel foi ordenado pelo autor em 3 partes: estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. A parte dos estudos de costumes costuma ser organizada em 6 secções, que é as cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar e cenas da vida rural. A obra foi publicada em Portugal entre abril de 1978 e abril de 1981, portanto do século passado, do século XX, em 16 volumes, pela livraria Civilização. Entretanto, têm continuado a ser publicadas várias obras dele, mas, portanto, isoladamente, né? Isoladamente e por várias editoras. Na impossibilidade de descrever aqui todas as obras da comédia humana, deixo uma pequena reserva daquelas que são consideradas as principais. La Peau de Chagrin, que é em Portugal A Pele de Chagrin, de 1831, é uma espécie de fábula sobre um jovem desesperado chamado o Raphael de Valentin, a quem um antiquário dá de presente a pele mágica de um animal cuja origem pode ser oriental, portanto, de um onagro. Um onagro que é uma espécie de burro lá do Oriente, que permite a satisfação de todos os seus desejos, mas que porém vai diminuindo de tamanho enquanto também diminui o tempo de vida portanto, do seu possuidor. O protagonista consegue grande poder e riqueza, mas depois perde a capacidade de orientar esses poderes e no final a sua saúde começa a falhar e é consumido pela sua própria confusão. O Balzac desejava com esta trama testemunhar as voltas traiçoeiras que a vida dá. Depois, outro importante é a Eugénie Grandet, que em Portugal tem o nome de Eugénia Grandet, que saiu em 1833, que foi o seu primeiro romance a figurar entre os mais vendidos da época. Universalmente reconhecido como um dos melhores romances de Balzac e um dos mais vendidos de sempre, conta a história de Eugénia, uma típica provinciana, filha de um pai rico e por isso disputada por potenciais maridos. Mas um dia vem de Paris o seu primo Carlos, que foge da vergonha pela falência do seu pai. Ambos se apaixonam, mas o rapaz é fraco e, aconselhado pelo tio, parte para as colónias em busca de fortuna. Eugénia fica à sua espera, com a fria resignação de quem ama sempre, sem pedir nada em troca. O que em outras mãos seria apenas um romance sentimental, alarga-se enormemente pela ação de outros personagens, com destaque para o pai da Eugénia, que era um grande assovina, enriquecido pelo comércio de vinhos e considerado um dos maiores avarentos da história de toda a literatura. Eu andei a ler esse romance esta semana e de facto está aqui e é uma obra fabulosa, uma obra fantástica que eu aconselho a toda a gente. Mas já que falei deste romance, não queria deixar de dizer que, olha, em primeiro lugar é um dos livros que eu tenho há mais anos, desde os meus 21 anos de idade. Mas o que eu queria dizer também é que este livro está antecedido por um ensaio da autoria do tradutor, o António de Sousa, muito interessante, mas grande, com cerca de 80 páginas, sobre o desamor materno que marcou profundamente o caráter e a obra do escritor. E que, portanto, como já vimos, se filia bastante lá no facto de ele ter sido criado como uma criança triste, portanto, abandonada pela mãe, e que foi isso que o levou a apaixonar-se por uma quantidade de mulheres ao longo da vida, no geral todas casadas e bastante mais velhas, e portanto ele buscava nestes amores
aquilo que não teve em criança. Mas continuando, outro grande livro da comédia humana é Le Père Goriot, o pai Goriot, em Portugal, que é de 1834 e que foi o grande sucesso seguinte do Balzac, em que somos apresentados algumas das maiores criações do Balzac. Uma é o pai Goriot, que era um antigo comerciante que se deixa arruinar para que as filhas que o exploram e desprezam possam frequentar as altas rodas da sociedade. Outro é o Eugênio de Rastignac, para muitos um alter ego do Balzac, do próprio autor, que é um jovem pobre e ambicioso da província que deseja enriquecer em Paris a qualquer custo e que, portanto, inicialmente um ingênuo se torna depois um cínico e um sem escrúpulos. Outro é o Vautrin, que é a personificação moderna do diabo, amoral, manipulador e sedutor, que terá uma longa história no livro. E irá aparecer também noutras obras da comédia humana, enfim, numa desnorteante trajetória. Outro, Lélie dans la Vallée, em português, O Lírio do Vale, que é de 1835. Este debruça-se sobre a Condessa Morceau, que era uma mulher possuidora de todas as virtudes, como lá escreveu Balzac. Ama o Félix Vandenesse, sem jamais ceder à consumação carnal do seu amor, mantendo-se, portanto, digna do seu marido, o truculento Conde Morceau. Este exasperante amor platónico tem um destino trágico, como se o Balzac quisesse expressar, neste livro, o seu profundo ceticismo em relação à virtude cristã. O seguinte é La Cuisine Bête, que é a Prima Bête, de 1846, que é um romance que é uma das obras-primas definitivas do autor e pertence ao subgrupo Os Parentes Pobres, do qual fazia parte ainda o Les Cousins Pons, o Primo Pons, que é de 1847. Portanto, neste livro, na Cuisine Bête, a ressentida, pobre e solteira Lisbeth, portanto a Beth, Lisbeth Fischer, vinga-se de maneira terrível de todas as humilhações verdadeiras e imaginárias que sofreu dos seus parentes ricos. O trágico é que as suas vítimas, várias sem nenhuma estrutura moral, veem nela um exemplo de desprendimento e de lealdade. Depois, para finalizar, temos Illusion Perdue, As Ilusões Perdidas, que é considerado por Balzac como o seu principal livro da comédia humana e que é um dos romances mais extensos e mais famosos do autor. Foi publicado em 3 partes entre os anos de 1836 e 1843. Portanto, Les Deux Poètes, os dois poetas, a primeira, Un Grand Homme de Provence à Paris, um grande homem da província em Paris, a segunda, e a última, Ève et David, Eva e David. Temos aqui a história, portanto, de um dos maiores e mais emblemáticos personagens do autor, o belo poeta Lucien de Rubempré, que deseja sair da província sufocante para se tornar um escritor famoso em Paris. Mas o Luciano, em português, deixa-se influenciar por todos com quem trava conhecimento, principalmente pela rica fauna dos cínicos, amorais, gananciosos e canalhas que parecem predominar numa Paris onde nada, nem uma minúscula nota de jornal é inocente ou de graça. Um outro personagem importante é David Séchard, que é o cunhado do Luciano. O David é um impressor que inventa um tipo de papel barato, mas que cai nas garras dos concorrentes espertos que se associam a ele para o explorar e arruinar. Para além das peripécias do Luciano e do David em português, este romance, enfim, de tantas leituras possíveis, aponta para a mesquinhez e a pobreza espiritual da província e pinta um retrato arrasador da nascente imprensa moderna, ambiente que o Balzac, enfim, dominava muito bem.
Na minha opinião, esta é talvez uma das obras mais autobiográficas do Balzac. O Balzac passou a maior parte da sua vida em Paris. Ele frequentou os salões parisienses e investiu esforços para se tornar uma figura deslumbrante da cidade das luzes. Estava ávido de fama, fortuna e amor, o que o levou a encetar um conjunto de relações amorosas com mulheres da aristocracia do seu tempo. Entre 1828 e 1834, ele teve uma existência verdadeiramente tumultuosa, que, como já vimos, o levou a assumir enormíssimas dívidas. A ostentação da vida social que cultivava era um modo de se descontrair da sua enorme capacidade de trabalho, porque ele passava cerca de 14 a 16 horas por dia a escrever, com uma pena de ganso e vestido com uma toga branca quase monástica e sempre acompanhado pelo café, que era, como ele dizia, o seu vício. É interessante que aqui na capa desta edição, né, ele está exatamente assim, com a sua vestimenta que ele costumava trazer em casa. A sua constante procura de relacionamento com mulheres mais velhas e, por regra, casadas, que o levava a uma vida de dissipação e de constantes dívidas, como eu já disse, era uma forma de sublimação, de necessidade, de amor e carinho maternal que ele não tinha tido na infância. Um dos seus relacionamentos mais emblemáticos e que merece ser contado e que eu, para terminar, vou aqui contar é o seguinte. Em fevereiro de 1832, o Balzac recebeu uma carta vinda de Odessa, na Ucrânia, sem remetente e assinada apenas como l'étrangère, portanto, a estrangeira, expressando tristeza pelo cinismo e o ateísmo do seu livro La Peau de Chagrin e a imagem negativa que o livro dava das mulheres. Ele ficou intrigado com a carta e respondeu comprando um espaço nos classificados da Gazette de France, esperando que o seu crítico misterioso descobrisse o anúncio. Assim começou uma correspondência que duraria 15 anos entre Balzac e aquela que se tornou o objeto dos seus mais doces sonhos, como ele escreveu. Evelina Anska, que era uma mulher casada com um homem 20 anos mais velho do que ela, o Václav Hansky, um rico polaco proprietário de terras que vivia em Kiev. Havia sido um casamento de conveniência com o intuito de preservar a fortuna de lá da moça. Em Balzac, a Evelina encontrou uma alma gêmea para os seus desejos emocionais e sociais, uma vez que ela aspirava a viver entre a gente e as ruas glamourosas da capital francesa de Paris. A correspondência de ambos revela um intrigante equilíbrio entre paixão, decência e paciência. Mas para abreviar, não tenho muito mais tempo, para a felicidade do Balzac, lá o Václav Hansky morreu em 1841. E com isso, o admirador lá da sua viúva finalmente teve a oportunidade de concretizar mais facilmente os seus sonhos e prosseguir com os seus afetos por ela. Após uma série de reveses económicos, de problemas de saúde e das proibições do czar de deixar emigrar para a França, ambos finalmente conseguiram casar-se. A cerimónia realizou-se no dia 14 de março de 1850 numa igreja em Berdychov, que é hoje a cidade de Berdychiv, na Ucrânia, quando a saúde de Balzac então já era muito periclitante. Em abril, o casal recém-casado partiu então para Paris, mas a saúde de Balzac piorou durante a viagem e a Evelina escreveu à sua filha que o marido estava em estado de extrema fraqueza e suando em bicas. Escreveu ela na carta para a filha. Lá conseguiram chegar à capital francesa no dia 20 de maio, que era o dia do 51º aniversário do Balzac, por coincidência. 5 meses depois do casamento, no dia 18 de agosto, o Balzac morreu. Naquele dia, ele fora visitado pelo Victor Hugo, que depois acompanhou o funeral e que também se encarregou do elogio fúnebre no cemitério. O Balzac está enterrado no cemitério du Père Lachaise, em Paris,
Hoje, portanto, disse o Victor Hugo na cerimónia, hoje nós temos um povo de preto por causa da morte de um grande talento. Uma nação em luto por um homem de gênio. O funeral foi assistido por quase todos os escritores de Paris, incluindo Frédéric Lemaitre, o Gustave Courbet, Alexandre Dumas pai e Alexandre Dumas filho, entre outros. Honoré de Balzac foi um dos mais importantes escritores do romantismo francês, retratista da burguesia do século XIX, reconhecido maioritariamente pelas suas abordagens psicológicas. Balzac influenciou nomes da literatura, tais como Marcel Proust, o Émile Zola, Charles Dickens, Fyodor Dostoiévski, o Gustave Flaubert, o Henry James, o Machado de Assis, o Camilo Castelo Branco e o Ítalo Calvino, isto para só referir os mais conhecidos. Tinha um extraordinário poder de observação, uma memória fotográfica e uma capacidade intuitiva para perceber as atitudes dos outros, os seus sentimentos e as suas motivações. O romance balzaciano faz com que o leitor descubra a alma e os sofrimentos escondidos, em particular os sofrimentos de abandono e de humilhação. O seu trabalho sobreviveu às suas peculiaridades, vaidades, desastres financeiros e desastres amorosos. A sua mente criativa propiciou um mundo maior do que os seus contemporâneos almejavam e, consequentemente, a sua obra permanece no tempo como um dos momentos mais preciosos da literatura universal. E pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre o grande Balzac. E se tiver vida e saúde, cá estarei de novo na próxima semana para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.